Olá a todos, bem-vindos a mais esse episódio do MDS Cast. Eu sou a Camila Nassif, estou como superintendente aqui da área de gestão de saúde da MDS. Eu estou com o Fábio, que é o nosso gerente de qualidade de vida aqui da MDS, e com as nossas convidadas, a Sâmia, que é a diretora de certificação da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e com a Patrícia, que é a coordenadora do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida. Gente, muito obrigada pela participação, bem-vindas. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje para a gente falar um pouquinho, sobre qualidade de vida, né, que é o nosso tema principal, e falar um pouco sobre a premiação, enfim, como que funciona e quais dicas e orientações que a gente pode dar também para as empresas que estão interessadas nos mais diferentes níveis de maturidade, né, que a gente sabe que tem de tudo um pouco, né. Então eu queria iniciar fazendo, acho que uma pergunta de ponto de partida para a estruturação do programa mesmo de qualidade de vida corporativo. Ele tem um ponto de partida? Como que vocês podem apoiar ou trazer essas dicas e orientações para as empresas? Bom, obrigada pelo convite. Eu entendo que o ponto de partida é um bom diagnóstico das necessidades reais dessa empresa. Eu acredito que qualquer programa que seja feito sem essa base possa correr o risco de ser um programa com baixo engajamento, um programa que não tenha consistência ou que não seja reconhecido pela empresa por não estar exatamente dentro das bases estratégicas daquela empresa. Então, acredito que a partir desse bom diagnóstico, nós vamos traçar um programa consistente, que esteja de acordo com a necessidade da empresa, mas também com a necessidade do próprio funcionário. Eu acho que alinhar essas duas coisas é algo muito importante na hora de desenvolver, de desenhar. E esse desenho, ele vai partir exatamente dessas premissas. Ele tem muito mais chance de dar certo. Perfeito, perfeito. Legal. E aproveitando esse gancho aí que você trouxe, Patrícia, de tornar, né, esse programa estratégico, como é que a gente leva isso para a diretoria, né, para os contratantes, para os diretores de empresas? Como é que a gente convence a diretoria para o investimento em programas, né, nas iniciativas de bem-estar e qualidade de vida? Tem alguma uma regra de ouro aí que vocês percebem pelas empresas associadas da BQV, os participantes da BQV? Olha, a minha resposta, ela vai estar um pouco balizada, primeiro pela minha experiência como fornecedora de programas, pela experiência que nós temos dentro da BQV, analisando essas empresas que criam e propõem esses programas, que eu acho que é uma visão um pouco de cada lado, né? E as empresas hoje precisam de resultados. E a gente sabe que sem isso, dificilmente um programa vai ter consistência para ser perene ao longo da vida dessa empresa. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é qual é a expectativa que essa alta liderança tem em relação ao programa. Será que esse programa tem que estar atrelado a uma diminuição de sinistralidade? Será que o que eu quero é melhorar o clima com os meus funcionários? Então, dependendo dessa expectativa, e da própria missão, valor, né, desejo da empresa, eu acredito que é essa linguagem que você tem que ter para apresentar esse programa e, entre aspas, vender a sua ideia dentro da empresa e engajar cada vez mais as lideranças. E esse é um traçado difícil, porque a gente tem que entender diferentes posicionamentos dentro da empresa e desejos também, que muitas vezes não estão atrelados ao que você idealizou. Então, penso que esse conjunto de coisas vai trazer uma perenidade maior nesses programas e uma condição da empresa e da liderança apoiar mais os programas. O que que você pensa disso, Sâmia? Sem dúvida nenhuma. É preciso que a liderança entenda que não é mais um benefício, né. Qualidade de vida não é um benefício, ela hoje faz parte de uma estruturação de gestão e da sustentabilidade organizacional. Hoje, tanto os funcionários como a sociedade está exigindo, né, esse olhar colocando a pessoa no centro, colocando o indivíduo, né, com respeito, com,
negociações justas. Então eu acho que é isso mesmo, E Patrícia. tornar esse prêmio bem mensurável em todos os aspectos que você precisa mostrar, né, com o olhar para o funcionário, com o olhar para a sociedade, com o olhar para a sustentabilidade do programa e o olhar para as necessidades estratégicas da empresa. Assim, acho que a gente previne que todos os players estejam contentes. Eu acho que esse é um assunto que está em pauta e cresce cada vez mais, né, a gente percebe que alguns temas eles têm ganhado muita relevância e esse felizmente é um deles, né, eu acho que é algo super positivo. Mas até dando um passo para trás, eu queria só talvez puxar um pouquinho aqui, que vocês comentassem um pouco, até para contextualizar para as pessoas, a gente está aqui falando do prêmio, como engajar lideranças e pensar nessa estrutura. O que é a BQV, que é a Associação, né, Brasileira, e como que o prêmio surgiu, assim, contar um pouco dessa história. Então, a associação, ela surgiu, ela está comemorando 30 anos agora, né? Então, há 30 anos atrás, um grupo de amigos, acho que o Fábio participou perto disso. Não, você já está há alguns anos na BQV, né? Quantos anos você já está? Olha, acho que a minha primeira participação na BQV foi em 2003. Então eu não estou tão errada assim. Eu lembro que ele é velho de guerra. Mas assim, foi um grupo informal de amigos que se reunia, a gente se reunia para estudar, né, ambiente de trabalho, o ambiente, como sempre, ainda é, né, mas a gente tem, repensado, né, os nossos ambientes de trabalho, mas é assim, como é que a gente que vive 12 horas, eu acho que quem trabalha 8 horas por dia é privilegiado hoje em dia, mas assim, que a gente está tantas horas no trabalho, como é que a gente consegue estar bem, né? Bem de saúde, bem mentalmente, agora é uma preocupação maior, né, mas naquela época, começaram a surgir programas de qualidade de vida nos Estados Unidos e a gente foi lá estudar, foi ver o que é que o pessoal estava fazendo para procurar, entender como que as pessoas se mantêm saudável dentro do seu ambiente de trabalho, né. E naquela época era saúde física mesmo, e não era uma coisa tão romântica, era assim, como é que a gente reduz os custos com saúde, ainda não é tão romântico assim, isso está melhorando, a gente está indo um pouco além. Mas assim, a saúde é cara, né, e isso pesa no bolso do gestor das empresas, né, isso já naquela época já era uma dificuldade. Então, a BQV surgiu para atender a demanda de promover saúde e não, um olhar muito diferente, né, de tratamento de doença. Então, assim, as pessoas que estão no ambiente de trabalho, se você oferecer saúde para elas, elas vão dizer: "Não, obrigada, eu já tenho saúde". Mas, assim, não é isso, né, a gente quer que as pessoas se sintam bem, na sua melhor performance, E porque em isso todos os traz. aspectos da saúde, né, porque a gente fala da saúde hoje, antigamente separava muito o físico, como você colocou, do emocional, mas hoje isso tudo está junto, né, os aspectos são mais globalizados. Desculpa, Sâmia. Não, imagina, é isso, então a BQV Surgiu de uma inquietação de um grupo de de um amigos. grupo de amigos, geralmente profissionais de saúde, que se preocupavam com a saúde, né, das pessoas que estão no ambiente de trabalho e fora dela, e, fomos lá ver como é que fazia. Então, não tinha muita referência ainda, mas tinha o pessoal que estava fazendo alguma coisa, empresas preocupadas com isso, e a gente começou a desenvolver os modelos de lá, trazendo para cá, culturando, né, entendendo a nossa realidade e personalizando os nossos programas aqui dentro das organizações. Algumas das organizações que estavam junto conosco desde o início, eram organizações que tinham essa cultura de fora, e estava trazendo essa cultura aqui para o Brasil, porque, as organizações aqui também queriam, encontrar um modelo onde as pessoas ficassem saudáveis e produtivas, né, e também onde seus custos com a saúde não aumentassem. Então,
Essa era a proposta. Então, desenvolver, estimular, incentivar, advogar saúde dentro do ambiente de trabalho era nosso chamariz, né, essa era a missão da BQV. E a partir daí, a gente queria reconhecer essas empresas que estavam fazendo isso. As boas práticas, As boas né? E aí práticas. surgiu a premiação, o Prêmio O Nacional de prêmio está Qualidade. indo para a sua 28ª edição. 8ª edição, exatamente. Porque o primeiro ano esse grupo cresceu tanto que a gente resolveu formar a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Mas foi uma coisa assim, por osmose, né, as pessoas foram comprando a ideia, foram se juntando. Acho que por muito ideal, né, a gente percebe até hoje, nós, né, que trabalhamos, que estamos lá no nosso dia a dia, nós percebemos exatamente essa condição da maioria das pessoas que estão lá, né, prestando serviço, ajudando, trazendo o seu conhecimento para que a BQV cresça. Tem um idealismo ainda muito presente, coisa que a gente não vê na maioria, né, das empresas hoje, que é essa garra de querer que aquilo seja propagado mais e mais e mais. E acho que muita credibilidade também. As pessoas dentro da BQV são preocupadas com isso. O prêmio mesmo, a gente tem uma preocupação enorme com a isenção dele, que ele seja de fato um prêmio que avalia rigorosamente os programas de qualidade de vida e bem-estar, de forma isenta, todos praticamente são voluntários, e a gente tem uma paixão por aquilo, né, Samia? E recapitulando um pouquinho, né, a gente passou ali pela questão ali de como engajar a alta gestão, né, para investir em qualidade de vida. E aí pensando nos possíveis resultados que essas boas ações, né, essas iniciativas implementadas podem trazer para o empregador. Você teriam como citar alguns exemplos, por exemplo, o que que é tangível para o empregador após a implantação de um programa de qualidade de vida? Penso que nós, sempre tentamos, como orientadores, fazer com que o gestor, que muitas vezes deseja implantar um programa e precisa de um ponto de partida, pense exatamente nisso, num programa que possa contemplar todas as partes e ser viável em termos de implantação. Sempre converso com a Sâmia a respeito disso e ela sempre aborda, né? Nossa intenção é que as empresas, tenham o desejo de fazer isso e usem o prêmio como uma escola, porque no momento em que você vai preencher aquele questionário inicial, vai tomar contato com o que é pedido, com o que é idealizado, o seu próprio programa toma outra proporção, outro corpo. Eu acho que o próprio questionário faz com que o gestor comece a refletir sobre aquilo que ele entrega, sobre aquilo que ele idealizou fazer e o que ele está colocando em prática. Legal, aqui você está trazendo já então um ponto de vista, já para o prêmio, né, de como a empresa pode participar. Você citou de um questionário de avaliação, né, é um questionário prévio que o colaborador que tenha o colaborador não, o empregador que tenha interesse em inscrever a sua iniciativa, ele preenche no site da BQV para ter uma avaliação prévia, é isso? Isso, existe um questionário que está disponível no site da BQV, é um questionário gratuito, que vai ser o ponto de partida para a empresa que deseja se inscrever. Nesse questionário, a empresa já vai ter ela já vai ter uma noção de como que ela se posiciona em relação aos programas que ela já tem. Nós queremos sempre que o programa tenha pelo menos 2 anos de atuação, então a empresa já tem que ter esse programa sendo construído e a partir desse questionário ela recebe uma devolutiva da BQV, se ela pode participar, se ela está apta a concorrer ou não, mas de qualquer forma, como eu citei, o questionário já é Já. um verdadeiro aprendizado para a empresa. Legal, legal. Aliás, eu acho que o próprio questionário ele é um bom
ponto de partida, né? Ah, não tenho nada. Vamos pensar que eu estou numa empresa que eu não tenho nada, nenhuma linha de cuidado ou nenhum programa bem estabelecido, mas eu tenho vontade. No próprio site da BQV tem muito material, como questionário, que você pode consumir para pensar em que ponto de partida, qual que é o meu nível de maturidade dentro desse processo. Pode auxiliar dessa forma também. Mas olha, o que acontece, na verdade, é que, assim, dificilmente uma empresa não tem nada. Na verdade, elas começam a perceber que elas têm muita coisa. E aí elas começam a estruturar, porque a palavra-chave é governança, né? Você tem que ter a governança de tudo que você está fazendo. Então, elas descobrem que elas têm muitas coisas que elas não evidenciam, e aí isso gera um descompasso, porque quando ela vai pedir, por exemplo, verba para um projeto, tal, ela tem que apresentar isso que ela desenvolveu ou os resultados que ela desenvolveu. Então, isso precisa às vezes o profissional de saúde, muitos profissionais de saúde, eu acho que a maioria dos profissionais de saúde ou de RH, não estão preparados para fazer a governança dessa área, entendeu? E eles precisam se preparar para isso. Porque é isso que vai dar sustentabilidade para o seu programa e credibilidade. Quando você vai na liderança, você fala a língua deles, você mostra que você tem governança com as ações que você está implementando e que você está apresentando. Os benefícios, e aí eu não estou falando de benefícios na palavra genérica, mas os resultados, né? Os indicadores que você está apresentando, como redução de custos, controle de assistência médica e, melhoria de clima organizacional, Absenteísmo, né? absenteísmo, presenteísmo, que evolui para o absenteísmo, né. Então quando você tem esse controle, você apresenta esses resultados para qualquer gestor, acima de você, você consegue fazer o convencimento e implementar ainda mais ações que são absolutamente necessárias, porque não dá para a gente ficar nesse ambiente hostil de trabalho, né, e agressivo da forma que está, porque por mais que agora a gente está com IA aí ajudando a gente a acelerar o passo, mas não é factível, né, a gente ficar pressionando para por mais resultados. As pessoas estão tirando do sono, as pessoas estão perdendo sua saúde mental, né, a gente está vendo aí os índices de adoecimento aumentando, então a gente precisa olhar para isso com responsabilidade e esse discurso só por si só não se sustenta se você não demonstrar os resultados e os benefícios que isso traz, do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável daquela E aí organização essa que você essa faz parte. se a responsabilidade, né, o responsável pela iniciativa dentro, ele acaba sendo de diversas áreas, né, eu acho que o programa ele traz ele canaliza ali as pessoas para um mesmo fim, né, então você citou o exemplo aí, a sustentabilidade, o RH benefícios, a saúde, como você falou, né, muitas vezes nas empresas são departamentos, diferentes, né, diretorias, às vezes, estruturas diferentes, né, eu acho que o programa de qualidade de vida ele consegue trazer, canalizar todo mundo para uma mesma página, né, para um mesmo local. E é essa a nossa orientação, fazer um comitê representativo de todas essas áreas Muito que bom. possam interferir, co-construir. Um programa de qualidade de vida não é uma solução individual, é uma solução coletiva. Ninguém faz qualidade de vida sozinho, né? Por mais que deseje, você tem que ir buscar, né, os seus apoios internos, né, e o apoio da liderança, que é fundamental também, né. A liderança quando apoia, o negócio No próprio momento, então, nós falamos aqui desse questionário inicial e quando a empresa decide de fato ir para o prêmio, partir para ser avaliada dentro do prêmio, ela precisa ter evidências, então, de cada pergunta daquele questionário, ela precisa ter 2 evidências, e nesse momento, complementando o que a Sâmia disse, tem muito ali que nós orientamos,
que o gestor dessa área vai precisar estar engajado em comunicação com as outras áreas da empresa, até para que aquelas evidências sejam de fato mais robustas, mostrem tudo o que eles fazem. Eu acho que tem muito programa que entra no automático, porque todo mundo está fazendo, então nós vamos comprar tal, né, Iniciativa. iniciativa, Sim. tal solução, e agora com os aplicativos mais ainda, é o que todo mundo está fazendo, que muitas vezes a gente não senta para olhar o que aquele programa traz. Já tive situações de ouvir de empresas que ela comprava o mesmo programa 2 vezes. Tá, cada departamento diferente da empresa comprou o mesmo programa. Então, no momento em que ela vai olhar aquele questionário atentamente, subir as evidências, isso é um aprendizado enorme para todos. É um momento em que as áreas se unem, as áreas mostram o seu melhor, aprendem a mostrar. Então, muitas vezes eles não têm registros daquilo ou esqueceram de ter que tinham e vão buscar esses registros. E uma das coisas que me chama atenção também é o olhar para o que o funcionário está achando do programa. Ouvir o Uhum. colaborador, né? Ouvir as pesquisas em que estão lá, né, sinalizadas naquele questionário, fazem com que o gestor olhe esse outro lado da moeda. Porque às vezes o gestor, por querer que o programa seja perene, seja sustentável, seja aceito, ele tem o olhar para a liderança, para a alta liderança. O que eu preciso mostrar aqui quase sempre são resultados ligados a uma ação financeira, a uma redução financeira, né. Mas o funcionário, muitas vezes quer coisas até mais simples. E acho isso muito bonito, porque o questionário vai mostrar e vai ajudar esse contexto ser muito mais humanizado, mais globalizado. E essa integração que você colocou, que a gente comentou aqui entre os departamentos, o que eu percebo, e aí você falou que é da questão muitas vezes da duplicidade de iniciativa, da redundância, e isso acontece com bastante frequência. Eu vejo bastante isso no meu dia a dia. Eu acho que tem um tema que permeia tudo isso, que pode facilitar, é a comunicação, né? Então eu acho que ter esse olhar, essa integração e uma boa comunicação entre os times, entre as áreas, porque às vezes é o que você comentou, Patrícia, começa com uma iniciativa pequena, às vezes a dor do colaborador é uma coisa pequena, mas que você já começa ali, não precisa começar acho que daquilo do mais para depois vir e aí organizando. Você pode começar com iniciativas pequenas e ir ganhando maturidade, enfim. Então A às gente vezes esquece do simples, a né. gente esquece do sim. Por isso é tão importante, né, o que a Patrícia comentou, você ouvir, né, ouvir as dores da empresa, ouvir as dores do colaborador, buscar soluções conjuntas, está no modelo de ambiente de trabalho saudável da Organização Mundial de Saúde, né. É engajar a liderança e participação do colaborador dentro de uma ética, né, que a gente precisa ter quando a gente está fazendo negócios onde a pessoa está no centro. É um negócio ético, né, um negócio que todos se beneficiam, né, e é um negócio onde todos prosperam, né, se desenvolvem. As pessoas dão o seu melhor quando se sentem cuidadas, motivadas, elas vão querer dar o melhor de si para aquela organização que está respeitando, né, ela em seus diferentes momentos de vida, porque muitas vezes a gente precisa ter uma dedicação maior à família, né. E isso tem que ser, equilibrado, né. É o tão falado nos Estados Unidos, o work balance, e tão difícil, né, a gente alcançar. Então, a empresa precisa apoiar isso também, né, com responsabilidade. É claro que a empresa precisa de resultados, a gente não é só sonha, nem só o médium, mas, assim, onde todos estão com o mesmo propósito. É propósito. É propósito. Então, assim, como que a gente, se beneficia todos juntos desse negócio, né, e como pessoas, porque é no trabalho que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se desenvolve, todo mundo quer isso, né. Mas também é no trabalho que a gente pode adoecer.
né. Então vamos É aquilo que você comentou no início, a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho, né, gente. Então, assim, como que eu consigo promover esse work life balance para tentar deixar as coisas a vida pessoal e a vida profissional, que eu sempre falo que as coisas não se desconectam, a gente é um ser humano só, mas como que a gente consegue equilibrar esses pratinhos que é a nossa vida de fato, né. Né, e uma das coisas que nós temos observado também crescer é que os próprios programas de saúde, eles vêm olhando mais para a questão educativa, porque não se vê mais uma mudança consistente quando ela é imposta. Então, a parte educativa e preventiva, ela tem sido cada vez mais observada, entendendo que a gente só muda aquilo que a gente conhece. É verdade. Por isso que a gente fala muito de letramento hoje em dia também. Exatamente, em tudo. Em tudo. E a saúde, nós somos habituados, né, ficou doente, procura alguém que cuide de mim, alguém que me diga o que fazer, mas nem eu sei o mecanismo daquela doença. Então, nos programas de qualidade de vida, a gente tem visto, assim, uma preocupação mais genuína desses gestores do que só cumprir uma meta da empresa, um número, de fato ter resultados e principalmente no local onde nós estamos, dentro do prêmio. Ali eu acho que as empresas que desejam ter essa certificação, eu sinto nas reuniões com os gestores muito mais o desejo de reconhecimento da qualidade daqueles programas do que um prêmio por si só, do que uma certificação para mostrar. E o prêmio hoje ele né, indo para sua 28ª edição, como a gente falou, ele é de fato uma chancela para a empresa, né. As empresas podem participar Um selo. por diversas vezes, como uma empresa que participou no passado, que foi reconhecida no passado, ela pode participar novamente esse ano, inscrevendo as suas mesmas iniciativas, mostrando a evolução do programa? Ela pode, e muitas o fazem, e até porque nós percebemos exatamente isso, como nós falamos aqui, o próprio questionário, as evidências, aquele momento onde você para pensar naquilo, te traz um aprendizado e te traz condições de melhoria que são de fato, hã, permanentes. Você vai implantando aquele processo, até pelo próprio relatório que a BQV disponibiliza depois que a empresa participa do prêmio. Ela nas leis, né, ela na leis do relatório, nós fizemos várias reuniões como essa, né, aonde a empresa diz: "Mas o que que eu não evidenciei? O que faltou?" E a gente percebe algumas que até têm a evidência e não sabem mostrar. Então ela pode e deve participar, porque certamente ela pode subir, né, ela ser reconhecida como ouro, subir do bronze para o prata. São 3 níveis de certificação. Isso tudo tem a ver com o objetivo do prêmio. O objetivo do prêmio é estimular, incentivar, dar visibilidade a quem está tendo programas com boas práticas, programas reais, gerenciados, onde está todo mundo comprometido com isso. Aí a gente quer reconhecer. Então, se seu programa ainda está no início ou não tem uma maturidade, a gente diz em processo de certificação e a gente dá uma plaquinha de reconhecimento, porque nos permite, claro, da empresa de ir buscar, né, se aprimorar. Se a empresa está indo, caminhando bem, a gente dá uma certificação bronze. Se a empresa já está um pouco mais madura, a gente dá uma certificação prata. E quando ela está no nível, excepcional, ela entra no nível de excelência. É importante dizer que elas não concorrem entre elas. Elas concorrem por si mesmas, de estar amadurecendo em suas pontuações e com suas iniciativas, né, É, e mesmo as empresas que ganham ouro, elas desejam continuar recebendo o prêmio, né, elas poderiam estar satisfeitas, eu já estou num nível de excelência, mas a gente percebe que o desejo de participação ainda existe, né. Elas querem aumentar
dentro da categoria ouro, elas querem aumentar a pontuação só. Sugeriram até outra categoria de Pode, de repente, a gente já faz, né, Patrícia? Muito bom. E aí a Patrícia tinha comentado, o ponto de partida mesmo para vou começar é a inscrição através na verdade, é o preenchimento do questionário. Isso, esse questionário está disponível no site, ele é gratuito. Qualquer empresa é estimulada a preenchê-lo, até para poder se autoavaliar. Então, é essa autoavaliação. Tenho condições mínimas para estar aqui, para concorrer a esse prêmio. Como nós falamos, o prêmio tem diferentes graduações. Mesmo a empresa que não tem ainda programas já tão estruturados, pode participar e vai crescer dentro do próprio processo. Só tem uma regrinha de tempo de programa, né, uma coisa É, tem porque a mínimo gente de projeto. entende que o primeiro ano é o ano de implementação, você não vai ter resultados, você Esse não é um dos critérios de elegibilidade então. a partir do segundo ano você pode se inscrever. Porque aí você já implementou, né, e já tem Já está mensurando algum resultado. alguma evidência para Sim, apresentar. sim. Então essa é a proposta. A gente estimula muito a participação, a gente quer sentir o compromisso dessa empresa, né, e aí, em níveis mais maduros, a gente quer ver, né, o engajamento, a liderança comprometida, a governança do prêmio. Isso tudo é avaliado desde a primeira inscrição, mas a gente vai orientando e ela vai crescendo na sua graduação com as orientações que ela recebe no relatório devolutivo. É muito importante dizer, esse relatório, pra gente é assim, é um guia que se a empresa seguir direitinho, ela consegue evoluir. Eu, né, arrisco dizer que às vezes para a empresa ele é mais importante que o próprio prêmio. Porque se nós imaginarmos que o relatório vai levá-la para um outro nível de programa. Sim. E aí feito essa etapa da inscrição, tem essa análise diagnóstica e tem um prazo, tem uma época de uma janela do ano específica para as empresas, se candidatarem ou qualquer fase do ano elas podem fazer isso? Nós temos um cronograma para Tá. cada fase do processo. Então é feito uma abertura, um lançamento do prêmio 2025, que foi feito por nós. A partir desse lançamento, as empresas estão aptas já a preencher o questionário no site. Elas têm um prazo até julho para se inscreverem e aí sim elas começam a seguir esse cronograma dentro do processo. Agora a nossa sugestão é que em qualquer momento ela pode preencher o O questionário. questionário fica aberto, né? Fica aberto. E é até uma recomendação que a gente faz de fazer, se testar, ver que evidências, porque lá no não é um questionário por si só, ele tem explicando o que é avaliado e tem também explicando quais as evidências a gente espera receber. E cada vez a gente esse foi o trabalho da comissão esse ano, né, Patrícia? Cada vez deixar mais claro que evidências a gente quer receber para a empresa pontuar naquele critério de avaliação, porque cada questionário, cada pergunta do questionário tem o seu critério de avaliação dentro da metodologia do modelo da Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, e também dentro do modelo de gestão do MEG, da Fundação Nacional da Qualidade. Então, E é importante dizer que nós, como diretoria de certificação, como responsáveis pelo prêmio, também fazemos essa autoanálise. Então, a gente percebe quantas empresas estão buscando, quais foram as dúvidas principais das empresas na hora de preencher, de subir as evidências. Inclusive, nós revisamos todo esse processo anualmente antes do lançamento do prêmio. Esse ano, por exemplo, foi feito um trabalho bem importante de avaliação de quais das 40 questões do questionário não eram respondidas ou evidenciadas pela maior parte das empresas. Então, isso foi revisto, tornamos as perguntas mais claras, demos exemplos de evidências e acreditamos que isso facilita também para o nosso cliente, né, que são as empresas. Então, a gente também faz
essa autoanálise, também usa o próprio prêmio para melhorar a cada ano. A gente se reúne toda segunda-feira, o prêmio começa na se o prêmio começa dia 8 de janeiro, esse ano foi 8 de janeiro, eu me lembro a nossa primeira reunião, e a gente chama que é a última reunião, o último fôlego da segunda-feira é a reunião da VQB. Porque é um trabalho voluntário, é um time super E nós que questionamos, né, Sâia? Nós nos questionamos. e é uma turma muito bacana que quer propagar, ser Tá muito engajada, né? disso, né. É. Muito E são idealistas, né? A gente ama a qualidade de vida, todo mundo de alguma forma ali está relacionado com isso, então é uma oportunidade de aprendizado para nós também. E obrigada pela oportunidade de falar disso aqui. É, Você agradece a presença de e vocês. até pegando como gancho, para a gente já se encaminhando para a etapa final aqui da nossa conversa, o que que vocês falaram assim, ah, a gente faz essa autoavaliação, ela é importante, a gente foi aprimorando o questionário ao longo dos anos. Que vocês percebem ou conseguiram, né, ir captando aí ao longo de tantos prêmios, assim, que vocês já vivenciaram, dessas empresas que categoria ouro, vai, a gente pode usar como exemplo, mas que estratégias vocês perceberam que foram adotadas por essas empresas que fizeram elas chegar até esse patamar? eu acho que principalmente, né, Patrícia, elas trabalham a cultura organizacional, uma cultura de saúde forte, a pessoa no centro, né, a liderança de fato, não só, liberando verba, mas ela participando de todas as ações, não só estimulando, né, mas ela também vivendo a experiência, né, dos programas, as ações do programa. Eu acho que, elas se preocuparam muito com essa questão da gestão das ações, objetivos muito claros, né, o programa, focado, um programa que está, alinhado com as estratégias do negócio. Então, elas revisitaram, assim, como é que quem somos, o que fazemos, como nós vamos crescer e colocaram de fato, genuinamente, a pessoa no centro, numa relação genuína de ganha-ganha. Então: "Ó, vamos lá, estamos junto". Então eles trabalharam pontos, ah, digamos assim, sensíveis, que é a segurança psicológica, né, que é o clima organizacional, que é a motivação das pessoas, que é o respeito, que é a corresponsabilidade, porque não é ser bonzinho só, né, todos nós temos saúde, a gente viu na pandemia, né, saúde é uma questão coletiva. Exatamente. Não é uma questão Exatamente. individual, então é responsabilidade de todos, né, então todos nós temos responsabilidade pelo nosso ambiente de trabalho, né, então, quem não quer um ambiente fraterno, um ambiente onde as pessoas de fato se ajudam, né, e não só apesar da competição existir, né, mas quando chega em ser humano, a gente tem que se juntar, né. A gente tem que ser humano, né, então é uma empresa humanizada, eu acho que é isso. Embora eu fale assim, parece ser, assim, meio poliana, mas não é. É uma coisa real que pode acontecer nas empresas. Eu já vi empresas mudarem nesse sentido. Ao longo dos anos eu estou no prêmio então, assim, eu vi as empresas amadurecerem, né. Antigamente eram ações pontuais, ações Muito soltas, sem muito objetivo, sem muito foco. Hoje não, hoje as empresas estão se estruturando para que isso faça realmente diferença na vida das pessoas. Não é para inglês ver, não é qualidade de vida, como é? Greenwashing. Mas acho também que o fato das empresas estarem documentando melhor, com indicadores mais sólidos, com resultados consistentes, que estivessem alinhado a cada programa que elas fazem com a estratégia da empresa, faz com que elas tenham muito mais apoio. E aí elas podem sim ter esse olhar todo para quem está recebendo. Eu acho que é um conforto
o apoio que a empresa recebe da alta liderança, desculpe, que os gestores recebem da alta liderança, faz com que eles possam ter um olhar também para o benefício que eles estão entregando, sabe? Um conforto dentro das duas esferas. Então é como se a empresa tivesse abrindo a chance de você fazer o que você sonha. E eu queria só acrescentar uma coisa que, assim, a gente tá agora, nesse momento, né, social que a gente vive, a gente tá com a faca e o queijo na mão, Verdade. né. O ODS tá aí, as empresas estão preocupadas com desenvolvimento sustentável, ESG, né, que é uma coisa que, as NRs cobrando, né. Então, assim, a gente tem argumentos, digamos assim, muito mais fortes para implementar isso, né. Então, cabe aos gestores se apropriarem dessa linguagem, se apropriarem desses conceitos que são extremamente ricos para também Saber a gente falou, né, do convencimento da liderança para Sim, também sim. usar isso a favor, né, do bem-estar organizacional, a favor de todos, né. Muito obrigada, Patrícia, Sâmia, Fábio. Eu acho que foi muito produtivo, eu acho que é um bom, sem dúvida, uma conversa, assim, com um bom ponto de partida para as empresas saberem o que buscar, como buscar. Tem muito conteúdo na internet, pode acessar o site, lá tem muita coisa, então eu acho que ficou com alguma dúvida, que a gente conseguiu elucidar alguma coisa, mas tem bastante conteúdo no site. Muito obrigada de verdade pela participação de vocês. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Nós estamos encerrando mais esse MDS Cast sobre um tema super importante, que é qualidade de vida. E acompanhe nossos próximos episódios nas nossas plataformas digitais.